Olá, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. E família, é o seguinte, a dica mais pedida desse último dia foi justamente a saída, a possível saída, o boato que Guedes teria pedido demissão. Eu acredito que isso pode até ter acontecido já de antemão, né? A gente tem inclusive essa matéria do G1 aqui, que foi o que inclusive reforçou na cabeça até de inscritos aqui do canal que Guedes realmente sairia dessa vez. Tá aqui a matéria, ó. 4 secretários de Guedes pedem demissão após manobra para driblar teto de gastos. O Bolsonaro, ele quer desesperadamente se reeleger. Ele tá vendo a popularidade dele cada vez mais baixa. O que Bolsonaro tem hoje é uma bolha grande ainda, mas não cresce. Cada vez mais e mais pessoas, você vê isso inclusive aqui nos comentários, das pessoas dizendo: Davi, eu votei nele, me arrependi, o cara realmente me enganou. O Bolsonaro, meus irmãos, é fato que ele não estava preparado para ser presidente. Ele foi muito honesto em dizer que ele não entendia nada de economia, ia deixar tudo na mão do Guedes. E o doutor Enéas, que a gente sempre falou aqui, e já mostramos diversos vídeos, eu não vou ficar repetindo aqui para não cansar os inscritos do canal que já sabem, já viram esses vídeos. Mas ele dizia que jamais um presidente poderia ficar totalmente na mão do seu Ministério da Economia. Por mais de confiança que seja a pessoa, ele precisa entender. Se o Dr. Enéas tivesse vencido, o homem que ele teria escolhido para ser o seu Ministro da Economia seria Adriano Benayon, que era um expert no assunto, um mestre. E mesmo sendo amigos e mesmo considerando Adriano Benayon um homem de confiança, um patriota sério, ainda assim, Dr. Enéas estudava muito a parte econômica. E deixava claro isso, que por mais que a pessoa fosse de confiança, o presidente deveria saber do que estava sendo falado ali. Tinha que entender aquela língua. Ele não pode ficar na mão totalmente leigo. E Bolsonaro é isso. É um homem culto, preparado, evidentemente, nós sabemos. Sem nenhum compromisso. Com ninguém. Vamos ao inverso. Uma pessoa que não tenha nenhum compromisso, mas que não tenha nenhum preparo. Não puder. Perdoe, não creio. Sem preparo. Aí vem a história da assessoria. Mas a pessoa se tornará, perdoe-me dizer isso, até certo ponto um títere. Quem vai ser o ministro da Fazenda? Tem uma pessoa que, graças a Deus, tem me colaborado comigo, está sendo meu conselheiro, o senhor Paulo Guedes. Eu até pergunto, meu Deus, o que ele viu em mim? Se um indivíduo, veja o senhor, não sabe o que se passa no ar, o senhor sabe por que eu estou estudando economia política há 6 meses? Senão eu não sabia o que se passava. Ele virar para mim e dizer assim, não, o choque heterodoxo é besteira. Eu estou dizendo, não é não. Não é não, eu estou estudando, não é não. Eu leio as opiniões dos monetaristas, dos estruturalistas. O senhor está falando de economia, o Marcelo Filho quer saber qual é a sua opinião sobre o tripé macroeconômico. Olha só, quem vai falar de economia por mim é a minha equipe econômica. O senhor é doutor no assunto? Não mesmo. Mas não sou burro, a diferença é essa. O pessoal exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da Saúde. Você pode ver, dos 5 presidentes militares, qual deles eram formados em economia? Nenhum. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia no mundo. Oi? Não, eles deixaram o Brasil com muita inflação, fizeram a dívida externa do tamanho que ficou. Não, a dívida externa foi de... Agora, mesmo para a dívida externa que era grande para aquela época... Tinha inflação, no governo militar tinha inflação. No final tem inflação grande no governo Figueiredo. Tá? Então nós não podemos ter um indivíduo despreparado de jeito nenhum. Eu não aceito que uma pessoa sem preparo possa ser presidente da República. Cabe sim ao presidente da República. São números absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. Mas o senhor não se deixaria levar para um assessor? De forma alguma. O assessor vai me dar elementos para eu ler e opinar. Eu não vou dizer o que o assessor. Não vou fazer o que ele me diz, de jeito nenhum. Não, de forma alguma. Um tremendo no economista que nunca esteve em governo nenhum, que se aproximou para colaborar. Eu dou graças a Deus por ter chegado ao nosso lado. A pessoa adequada é ele, não seria eu. Eu tenho humildade para dizer isso. E tenho falado para ele e para outros. Eu tenho que confiar 100% em vocês. Não, de forma. A Petrobras vai ser vendida. O diagnóstico, por mim, todas. É muito interessante isso, porque o Bolsonaro era associado ao seguinte: não será vendida nenhuma. Ele é uma posição estatizante, etc, etc. Bom, agora vai ter uma resultante interessante, porque para mim são todas. Então, se não tem nenhuma e tem todas, deve ter algo aí no meio. E a gente conversa com muita franqueza sobre isso, com uma brutal franqueza sobre isso. Um tremendo no economista que nunca esteve em governo nenhum, que se aproximou para colaborar. Aí vem a história da assessoria. Mas a pessoa se tornará, perdoe-me dizer isso, até certo ponto um títere. Eu tenho que confiar 100% em vocês. Não.
A própria candidatura do Bolsonaro só foi possível porque ele se submeteu a isso. O Bolsonaro tinha ideias completamente patriotas antigamente. Você pega, por exemplo, o Bolsa Família, ele falou a verdade desse programa. É o que eu falo aqui também há muito tempo, e você que entende um pouco o básico do que é um governo, você também concorda. O governo não tem que dar esmola, o governo tem que dar condições da pessoa crescer. Usando as palavras que o Bolsonaro disse, ele falou assim na época que era deputado: nós não temos que dar o peixe, temos que dar a vara e ensinar o cara a pescar. Porque, meu irmão, resumindo, a pior coisa que tem é quando o governo dá uma ajuda. E eu explico a você por quê. Não é que eu não gosto que o pobre receba, muito pelo contrário. Nós só vamos ter um país sério, um país de primeiro mundo, quando todos tiverem uma boa renda, quando todos tiverem conforto, quando itens básicos, como um carro, que isso é item básico mesmo, internet, hospitais, quando essas coisas se tornarem normais e acessíveis a todas as pessoas, como é em países de primeiro mundo. E nós temos tudo aqui para ser um país de primeiro mundo. Eu vou dar um exemplo bem lá de nós para você entender. Imagine, meu irmão, que você tem uma pedra branca aí, você encontrou uma pedra branca raríssima e você quer 10 mil reais nela. O seu sonho é comprar uma bola de borracha. Sem você saber, eu sou o dono de todas as fábricas de bola de borracha, tá certo? Então você diz, olha, eu vou vender essa minha pedra branca para realizar o meu grande sonho de comprar a bola de borracha. Então tudo bem. Essas bolas de borracha que eu mesmo fabrico, sem você saber, elas custam em média 5 mil reais. E elas são para você a sua meta de vida. Preste atenção nisso, é muito importante. De repente, eu estou passando ali por um acaso e você diz, olha Davi, compra essa minha pedra, ela é preciosa, não tem outra, e eu quero 10 mil reais nela. E aí eu digo, olha irmão, isso aí tá muito barato, vou te dar 3 vezes esse valor, vou te dar 30 mil. E aí, nossa mano, você é muito bom, vamos almoçar lá em casa, aí você me leva, me apresenta para sua esposa, para seu pai, para sua mãe, para sua família toda, para seus amigos, que eu sou um cara bom, que você tava cobrando apenas 10 mil e eu te dei 30, mano. Olha como eu sou bonzinho. Só que você não sabia, mas eu sou o dono de todas as bolas de borracha que você quer comprar. Mas você não sabe disso. Você não procurou se informar. Se você tivesse procurado se informar, você saberia. Olha, esse Davi, ele é o dono de todas as bolas de borracha. E aí, o que é que eu faço? Eu sabendo que você tem 30 mil, eu agora subo o preço de todas as bolas de borracha. Não importa onde você vai comprar, sou eu que fabrico. Todas quem determina o preço sou eu. Então eu subo esse preço agora para 29 mil. Você vai lá, compra e fica com 1.000 no bolso. Então no fim das contas o que eu fiz foi empobrecer você, tomando o teu patrimônio, a tua pedra que era rara, eu comprei ela por apenas 1.000 e você ainda ficou grato a mim, vai eleger meu filho, meus netos e eu mesmo por toda a nossa vida. E ainda vai incentivar os seus amigos a fazerem o mesmo. Em troca, nos bastidores, eu vou rir da sua cara e te chamar de gado. Então é mais ou menos isso que o governo faz. Se ele quiser aumentar esse Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família com outro nome, para 1.000 reais, para 2.000 reais, para 3.000 reais, ele vai fazer. Só que aí 1 quilo de carne, que já tá por 50, 80 conto, dependendo do lugar que você vai comprar, vai para 400 reais. Mas isso o povo comum não entende. Então quando um político sério explica essas coisas, muitas vezes ele é criticado. O que o Bolsonaro está fazendo é basicamente isso. E por isso é que esses 4 secretários pediram demissão. Porque quando a bomba estourar, eles não querem ser responsáveis por isso. A nota de imprensa que o Ministério da Economia passou é uma pura vergonha, eles dizendo que os caras se demitiram por motivos pessoais. Que nada. O motivo foi esse aí, meu irmão. O estouro do teto. Existe uma lei que foi criada pelos donos do mundo de responsabilidade fiscal, que é para forçar qualquer presidente que entre a continuar pagando os juros orbitantes da dívida pública, interna e externa. Você tem que separar esse dinheiro, é lei, é regra, lei de responsabilidade fiscal, você tem que continuar honrando essa dívida com os donos do mundo. O que sobra desse dinheiro é o que você divide para as despesas do país, despesa de Estado, despesa federal e etc, etc. O governo já está apertado, até pela forma que a gente negocia. A gente explica isso aqui o tempo todo. Eu coloquei inclusive aí essa imagem que você está vendo, né, do Paulo Jegues e o Bolsonaro, se desculpando, tentando enrolar o povo, na última live que eles fizeram aí. E observe bem a cara do Bolsonaro, aquela cara contrariada, só ouvindo o cara falar ali, porque ele sabe a estrada que ele está caminhando nesse momento, meus irmãos. Mas o cidadão comum, ele não entende isso. Ele fala, olha, é o presidente querendo aumentar e os caras aumentando desculpa, principalmente aquele mais humilde. O que o Bolsonaro quer fazer é o mesmo que ele sabiamente falava. É o voto de cabresto, ele quer criar esse voto de cabresto também. Para que o pobre, o mais necessitado, diga, olha, vamos continuar com o Bolsonaro, porque senão a gente perde essa bocada. Agora, é só passar esse período de eleição, que aí você vai ver que esses 400 reais que vai estar no bolso do pobre, não vai comprar nenhum quilo de carne. Não demora para que isso aconteça.
Um governo verdadeiro, para aqueles que perguntam, Davi, mas você só sabe falar mal. Um governo realmente patriota, a primeira coisa que ele vai fazer é a auditoria da dívida pública. Ele não vai pagar esses juros orbitantes que esses donos do planeta Terra querem que o Brasil pague. É a primeira coisa que tem que ser feita. Sem corrigir o X da questão, o maior vazamento das finanças públicas, você pode criar o que for de estratégia, de plano, sempre vai dar nisso. Nessa entrevista aí, que inclusive o Guedes nega, como está nessa outra matéria aqui, ó. Guedes nega que tenha pedido demissão e pede compreensão. Ele disse ainda que em nenhum momento o presidente Bolsonaro insinuou algo semelhante, ou seja, a sua demissão. O Ministério da Economia de Paulo Jegues negou que tenha pedido demissão em meio às manobras no teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400 e a posterior debandada de sua equipe. Trabalho para um presidente democrático eleito. Bem intencionado. Estou errado em não pedir demissão porque vão gastar 30 bilhões a mais? Estou fazendo o que de errado? Peço compreensão. Vamos trabalhar até o fim do governo. Ele disse ainda que em nenhum momento o presidente Bolsonaro insinuou algo semelhante, ou seja, a sua demissão. Segundo Guedes, ele soube que quando estava nas reuniões do FMI, houve uma movimentação política no Brasil para retirá-lo do cargo. Não falo que são ministros fura-teto. Existe uma legião de fura-teto, disse ele, admitindo que é uma regra restritiva. O ministro da Economia relatou que foi pego de surpresa pela saída de 4 secretários na quinta, após a confirmação do acordo político para alterar a regra do teto de gastos para abrir espaço para um Auxílio Brasil de R$ 400 em 2022. A pasta anunciou os pedidos da exoneração do secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, do secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, e de seus adjuntos. Guedes lembrou que os ex-secretários trabalham com as equipes que elaboravam a proposta do auxílio no Congresso. Ele soube 24 horas antes de que Funchal e Jefferson pediriam para sair. Eles negociaram e de repente disseram que iam sair. Os secretários disseram que estávamos furando o teto e eu falei que furamos no ano passado para atender a saúde, relatou. O ministro ainda argumentou que não quer tirar nota 10 em fiscal e deixar os brasileiros mais frágeis passarem fome. Como ministro da Economia, tenho que lutar pelo teto sim, e lutei até o fim, isso é uma piada. Mas desaceleramos reformas, a nossa capacidade de atender social também é desacelerada. Não existe essa antitese entre o liberal e o social. Não posso ser contra prototipo de programa de renda mínima, mas quero o financiamento correto, completou. Na verdade, meus irmãos, isso aqui é uma canalice, o que eles estão vendo mesmo é o que eu estou falando para vocês. Eles estão vendo que do jeito que a coisa vai, vão perder a eleição. Não é nem urna, nem nada do tipo. Vão perder mesmo, porque as pessoas estão revoltadas. Você vê muito apoio do Bolsonaro nas redes sociais, mas se você andar por aí conversando com a população, principalmente a de mais baixa renda, que infelizmente no Brasil é maioria, todos, infelizmente eu digo porque o PT é pior, eu deixo claro isso aqui, mas todos querem a volta do PT. Então, sabendo dessa realidade e tudo indica que de fato vamos ter Lula versus Bolsonaro, ele está correndo atrás. Até porque, eu digo isso e repito, e você anota o que eu estou falando, Bolsonaro está envolvido em muita coisa errada, principalmente os filhos dele. E se ele não ganhar a eleição, ele tem tudo para ser o novo Lula preso. A esquerda quer vir para desmoralizar mesmo, meus irmãos. Acabar com todo o pensamento conservador e jogar o máximo de lama possível. É uma grande vingança, não apenas uma eleição. Todas as ideologias que eles lutam, como aborto, agenda colorida, apoio a países comunistas e etc, tudo isso hoje está em pausa. Está tudo em pausa. A derrota de Bolsonaro para eles vai significar não apenas uma vitória política, mas enterrar todas as ideias conservadoras e legítimas, que Bolsonaro nunca as representou de verdade, apenas as usou como bandeira para se eleger. Essa é que é a verdade. Então, esse desespero dele, ele dando uma de Lula, literalmente, foi isso que o Lula fez, né? Endividou a nação para fazer o pobre pensar que a sua condição melhorou, quando na verdade tudo seria cobrado em dobro. Ele quer fazer a mesma coisa. Então, para mim, a saída desses 4 secretários da Economia significa que, olha, eu sei que o barco vai afundar, e quando o barco afunda, geralmente a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Provavelmente os caras perceberam, talvez, uma intenção de, se der errado, e vai dar, colocar a culpa neles. Então já pularam fora desse barco antes que ele afunde. Infelizmente, meus irmãos, informações como essa é difícil as pessoas entender. Quando eu encontro alguém que eu tento argumentar e explicar essas coisas, as pessoas ficam, ao invés de tentar entender o que está sendo dito, querendo saber se eu sou Lula ou Bolsonaro. E elas se chocam quando eu digo, olha, o meu sonho como brasileiro era ver os dois presos na mesma cela. Que era isso que tinha que acontecer, se o país realmente fosse sério. E aí o cara fica perdido, porque a polarização está muito grande. Mas essa é a realidade do país. Então eu espero que você passe esse vídeo adiante e deixar bem claro que o Guedes não vai sair
porque a candidatura de Bolsonaro só foi possível porque ele entregou a principal mola do país na mão dos banqueiros. Guedes é a representação dos banqueiros. Romper com ele seria a mesma coisa que romper com o sistema financeiro internacional, que o governo Bolsonaro é submisso. Então estou deixando isso bem claro, dizendo com todas as palavras, para que você entenda e não se iluda mais. Eu vou ficando por aqui, meus nobres e queridos irmãos. Fiquem todos com Deus, passe esse vídeo adiante. Se você puder, adquira um dos nossos produtos lá na Hotmart, o audiobook ou o e-book. Comprando um dos dois, você recebe de 1 a 3 números para participar gratuitamente do sorteio do nosso Astra Christine, um Astra Turbo, feito com muito carinho, com o que tinha de melhor. Nós temos um videoclipe aí no canal, dê uma olhada, você vai ver, o carro está muito bem feito. Com certeza quem for sorteado vai ser muito feliz com o carro, mas caso a pessoa não queira, ela pode receber o valor dele em dinheiro, que seria 25 mil reais. Pode ser um empurrãozinho que você está precisando aí, meus irmãos, para iniciar o seu novo negócio, ter uma nova chance aí, pôr as contas em dias, ou pelo menos de tentar começar alguma coisa. Então participe. Deus sabe de todas as coisas, quem sabe esse prêmio está destinado a você, né, meus irmãos? E você, além de arriscar no meio de pessoas aqui do canal, nesse momento você vai ser um número entre 328, bem melhor do que milhares de números numa telecena da vida. São apenas 328 irmãos e a gente pensa em chegar aqui em 1000, então é pouquíssimo, a chance de você ganhar é muito grande. Participe, tá certo? Link vai estar aí na descrição do vídeo. Além de tudo, você também está financiando esse trabalho, que ao contrário de alguns, nós não nos vendemos e batemos sempre a real. Nosso patrão é você. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto.